Morar sozinho é o sonho de muita gente. Mas será que você pensou como realizar ele? Bom, como alguns de vocês sabem, eu venho de uma cidadezinha pequena chamada Taiobeiras. Ela fica aqui assim no norte de Minas. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade e como essa cidade que não tinha faculdade, eu teria que me mudar para poder para uma cidade maior para poder fazer faculdade. Então assim eu fiz. As coisas aconteceram, eu acabei morando sozinho por um tempo. Muitas pessoas hoje em dia têm um sonho de morar sozinho, mas existem várias coisas a se pensar de morar sozinho, como as despesas, tanto as fixas quanto as variáveis, e os custos iniciais para se mudar. E se tudo isso bate com a sua receita, ou seja, se tudo aquilo que você gasta, você vai conseguir pagar com o que você ganha por mês, e de preferência sobrar um pouco. Esse é o ideal. Não pensar nessas coisas faz com que o sonho de se morar sozinho se vire um pesadelo. Então, vamos pensar em algum desses valores juntos e começar a montar uma tabela? Existem vários tipos de tabela na internet. Alguns mais elaborados, outros menos elaborados, alguns usam gráficos. Mas aqui nós vamos criar um no qual vai atender todas as nossas demandas e nós vamos criar alguns gráficos, algumas coisas puramente para começar a aprender a mexer no Excel, ao mesmo tempo que nós criamos essa tabela para poder pensarmos juntos como morar sozinho. Então, na aula de hoje, nós vamos montar a tabela. Não necessariamente nós vamos colocar os valores nela ainda, nós vamos deixar ela montada. E na próxima aula nós vamos colocar os valores e algumas fórmulas para começar a encorpar e fazer essa tabela criar vida. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar na receita. Ou seja, o dinheiro que nós ganhamos. E nós vamos fazer essa tabela de janeiro até dezembro. Se você clica aqui nesse maisinho preto, ele tem algumas funcionalidades no Excel. Por exemplo, dias do mês, números tipo 1, dias da semana, tipo hoje, 4 do 5 de 2020. Entre outras coisas, se você clica nessa partezinha preta e arrasta, ele vai fazendo alguns preenchimentos automáticos. Por exemplo, janeiro até dezembro, de 1 até 12. E aqui você deve falar, nossa, aqui deu errado, né? Aqui tá dando hashtag. Essa hashtag vai acontecer muito com vocês ainda, eu espero que vocês não se preocupem. É simplesmente porque o valor que está escrito aqui, tá vendo? 5 de 5 de 2020, é maior do que a célula. Como assim? Você vai ter que aumentar um pouco o tamanho da célula para poder ver o que está escrito. Entendeu? Então, todos esses aqui estão menores. Nós vamos ter que aumentar todos. Mas nós não precisamos aumentar um por um. Nós podemos simplesmente clicar nessa setinha preta aqui, ó, arrastar, dar um duplo clique em algum lugar que tenha esse mais desse mesmo jeito, tá aqui, ó. O que nós queremos aqui então vai ser só essa primeira parte, de dezembro até janeiro. Então o resto aqui eu vou apagar. Eu vou deixar esse pedaço aqui maior, onde é que nós vamos escrever nossas receitas, ou seja, o dinheiro que a gente vai ganhar. E vou fazer isso aqui então ficar com umas bordas bonitas. Eu vou clicar nessa setinha aqui e vou escolher todas as bordas. Então, todas as bordas da planilha preenchida. Para finalizar essa tabela daqui, é só fazer o cabeçalho ficar diferente. Ou seja, eu vou escolher uma cor azul. Esse cabeçalho já está feito. Nós temos a primeira parte, receitas. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para despesas fixas. Despesas variadas. Essa então vai ser a base para a nossa tabela. A partir daqui, nós vamos fazer todas as outras partes funcionarem. Espero que vocês acompanhem até aqui, não tenham nenhuma dúvida.
Eu vou começar então a preencher a tabela. Então, receita, normalmente você vai ter o salário, o 13º, férias. Se você tiver outra receita aqui assim, você pode colocar, se você ganha dinheiro de alguma outra forma vendendo alguma outra coisa. No meu caso, eu vou deixar só esses três por enquanto. Despesas fixas são aquelas despesas que você vai ter todo mês e elas não mudam. Por exemplo, aluguel, IPTU, entre outras. Não vou aprofundar muito nessas aqui, porque depende muito do que você tá, de onde você está morando. Mas essas duas aqui sim cobrem a maior parte das despesas fixas. Outros exemplos de despesas fixas que você pode ter, por exemplo, seria condomínio, ou então se você comprou alguma coisa e parcelou de maneiras que todo mês você vai pagar aquilo. Despesas variáveis é uma despesa que você vai ter uma média mais ou menos de quanto é que vai ser, mas elas vão variar. Algum mês vai vir mais, alguns meses vai ser menos. Por exemplo, luz, água. Aqui em despesas fixas também você pode colocar internet, porque ela não vai mudar. Água, que mais que muda aqui? Alimentação, higiene. Nós também temos que pensar aqui assim outras coisas, por exemplo, transporte. Porque você se transporta de um lugar para o outro, você precisa pegar ônibus, você precisa pegar metrô e tudo mais para poder se transportar. E é bom também deixar um pedacinho de despesa variável, manutenção barra outros. Como assim manutenção barra outros? Digamos que o seu chuveiro quebre ou então que aconteça alguma coisa na casa que você precisa correr atrás e consertar. Essa é a parte do qual você vai colocar tudo aquilo que você gastou do mês com esse tipo de coisa. Pois bem, essa aqui é a tabela na qual nós vamos começar a alimentar, nós vamos começar a construir, vamos colocar gráficos nela, descobrir quais áreas você gasta mais, quais áreas você gasta menos, o que você poderia aumentar, diminuir. Deixar ela funcional de maneira que você bata o olho e consiga aprimorar ela na sua vida. Essa aqui é só o começo. Vejo vocês na próxima aula. Fui!